Nós temos a honra de receber nos estúdios da TV Prevê o José Antônio Marise, atual vice-prefeito de Lençóis Paulista, presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e Marise foi ex-prefeito daquela cidade durante 2 mandatos. E nós temos o Marise como uma pessoa das mais dinâmicas, um dos políticos mais expressivos e que deu uma cara extraordinariamente eficiente à sua administração ao tempo em que foi prefeito daquela cidade. Marise, muito obrigado por atender ao nosso convite e estar na programação da TV Prevê, no instante em que Lençóis Paulista comemora com muita alegria o seu aniversário de emancipação política e administrativa. O aniversário foi na quinta-feira e foram feitas as comemorações, o desfile cívico no sábado e Lençóis está ainda durante todo o período comemorando o seu aniversário. Parabéns a gente de Lençóis Paulista e nada melhor do que alguém ligado à administração e também pelo seu passado como ex-prefeito, para falar sobre esta data, este momento festivo que vive a progressista e querida cidade de Lençóis Paulista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. Eu que tenho que agradecer a oportunidade que vocês me concedem de estar aqui e com muita alegria falar dos assuntos da nossa cidade, que completa 158 anos. Né? Então, um motivo de alegria de estar aqui, estou à sua disposição. Bom, quais foram... Nós vivemos um momento muito difícil para as prefeituras, para todos os municípios do estado de São Paulo, Marisa. Mas quais foram os pontos altos da comemoração deste aniversário? Eu sei que a capacidade de investimento dos municípios está praticamente zerada, mas o que aconteceu de bom neste aniversário para marcar esta data? Samuel, praticamente as comemorações do nosso aniversário estão começando a partir de agora. Mas a cidade se mantém viva, né, apesar de todas as dificuldades, da queda de arrecadação, que não é novidade para Lençóis e para todos os municípios. Nós vamos ter inaugurações, nós tivemos um desfile cívico muito bem organizado, nós vamos ter a realização da Facilpa, que demanda também um esforço do poder público. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, nós podemos comemorar os 158 anos de nossa cidade e também até agradecer a Deus pelo fato de que nossa cidade está nos trilhos, atende a sua população e os desafios que se apresentam a cada dia, nós temos condições de superar. Qual é o orçamento hoje de Lençóis Paulista e quanto está sendo a perda de arrecadação que o município vem tendo nesses meses e que já começou com o ano passado? Samuel, o orçamento do nosso município, o orçamento geral do município é de 206 milhões de reais, praticamente 207 milhões. Mas esses recursos fazem parte do orçamento global. A prefeitura, o orçamento previsto é de 146 milhões, da Câmara Municipal 4 milhões e 200 mil, do IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal, 35 milhões e 600, do Centro Municipal de Formação Profissional 1 milhão e 400 e do Serviço Autônomo de Água e Esgotos 19 milhões e 700 mil. Ou seja, a Prefeitura, o orçamento é de 146 milhões. Nós temos tido, infelizmente, queda de arrecadação por conta da situação que o país vive, ou seja, o que acontece no panorama econômico nacional fatalmente reflete nas prefeituras. E no nosso caso não é diferente. Por exemplo, esse ano nós tínhamos uma arrecadação prevista até agora de ICMS de 13 milhões e 400. Efetivamente nós arrecadamos apenas 12.200, ou seja, uma diferença de praticamente 1 milhão e 200 mil a menos. No fundo de participação, que são os recursos transferidos pelo governo federal, a nossa projeção era de 8 milhões e meio e nós arrecadamos apenas 7 milhões. Isso uma queda de 1 milhão e meio praticamente.
Ou seja, são praticamente 2 milhões e 700 mil reais apenas na arrecadação de ICMS e no repasse do fundo partidário dos municípios. Ou seja, o município precisa se reinventar. A gente tem que priorizar aquelas áreas onde a população sente mais no seu dia a dia. Basicamente, a manutenção da cidade como um todo, né, e a área de saúde que demanda cada vez mais recursos. Bom, e com relação ao investimento, então fica praticamente abolida qualquer tipo de tentativa de se fazer alguma coisa, a não ser dar sequência àquilo que já tinha sido começado. Nós temos alguns convênios com o governo do estado, o governo federal, que nós estamos tendo condições de concluir. Nós deveremos nos próximos dias inaugurar uma nova creche em nossa cidade, que é um investimento de R$1,5 milhão de reais. No panorama que nós estamos vivendo, eu acho que é uma conquista muito grande. À medida também que a gente caminha pela nossa cidade, a gente percebe que a cidade está muito bem cuidada. Isso demanda recursos diariamente. Nós tivemos um aumento de despesas por conta da inundação que nós tivemos no início de janeiro. E isso também acabou consumindo recursos preciosos. Mas mesmo assim, a cidade se recuperou e segue a sua vida. É uma situação difícil pelas quais estão os municípios, pela qual o município brasileiro está passando. Isso é realmente muito complicado. Por exemplo, nós tivemos o dissídio do funcionalismo municipal em todos os municípios do estado e do Brasil. Como é que a prefeitura suportou esta situação e qual foi o percentual que foi possível dar para o funcionalismo? A Prefeitura de Lençóis conseguiu fazer um reajuste de cerca de 5%. A defasagem da inflação seria cerca de 10%. Infelizmente não foi possível por conta da nossa queda muito grande da arrecadação. Então esses 5% que nós conseguimos repassar aos funcionários foi realmente o máximo que a nossa situação financeira permitiria. Nós temos uma situação peculiar em nossa cidade. Existe um dispositivo da lei orgânica do município que estabelece que nenhum funcionário público municipal receberá menos que um salário mínimo e meio. Então, isso são cerca de 700 a 800 funcionários. Esses funcionários receberam praticamente toda a inflação. Ora, com relação aos outros 1.200 funcionários que nós tivemos, o repasse foi de 5%. Num esforço muito grande e que exigiu uma engenharia financeira muito bem elaborada pela nossa diretora de finanças e uma coragem muito grande da prefeita Bel, que enfrentou esse momento de dificuldade e tem enfrentado as dificuldades com muita lucidez, com muita sabedoria, com muita tranquilidade. Por conta dessas enchentes que atingiram Lençóis Paulista, Pederneiras e Agudos, aqui na região centro-oeste paulista, as prefeituras conseguiram aí estados de calamidade, de emergência e obtiveram êxito nesse aspecto. Porém, pleitearam recursos nas esferas estaduais e federais. Esses recursos vieram? Não, Samuel, nós não recebemos ainda nenhum recurso, nem do governo do estado, nem do governo federal. Quando se elabora o processo em que se chega à conclusão de se a cidade foi atingida por uma calamidade pública ou não, ou por uma situação de emergência, as necessidades maiores são elencadas em ordem de prioridade. Nós não tivemos ainda nenhuma das nossas prioridades elencadas atendidas. E, sinceramente, Samuel, eu acredito que nós não teremos esse atendimento. Como os municípios estão numa situação difícil, o Estado também passa por um momento de crise e o governo federal, nós todos sabemos o que está acontecendo. Então, embora nós tenhamos a participação dos deputados amigos, tanto em nível estadual como em nível federal, defendendo o nosso município, eu procuro ter o pé no chão e entender que a gente vai ter que resolver os assuntos, e isso nós já estamos fazendo com recursos próprios.
qualquer recurso vindo do governo do Estado, do governo federal, evidentemente que será muitíssimo bem-vindo. Mas a gente tem que ser realista nesse momento de dificuldade para todo o nosso país. Bom, é sabido que Lençóis, inclusive, teve problemas seríssimos com a enchente, que pela proximidade do rio e a própria proximidade do centro da cidade, onde se concentra grande parte da atividade comercial, nós tivemos prejuízos para comerciantes. E por conta disso, a Câmara de Lençóis Paulista instituiu uma comissão especial de inquérito, a chamada SEI. Quais foram os objetivos desta SEI e como é que está o seu desenrolar? E até eu faço essa pergunta porque o Marise, ele é o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E claro que a sua diretoria está sendo citada para responder ao chamamento desta SEI. Como é que está essa situação? Samuel, eu sou também o coordenador da Defesa Civil do nosso município, porque por força de lei municipal, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos é também o coordenador da Defesa Civil. E todo esse problema da inundação que nós tivemos passou pelas minhas mãos. A abertura... E o DAI também fica ali na divisa com o Rio Bauru, ali bem no centro da cidade, com o Rio Lençóis, perdão. Nós estamos provavelmente no ponto mais sensível à inundação em nossa cidade. Tanto que todas as nossas instalações, tanto da estação de tratamento de esgoto, quanto as instalações administrativas, foram totalmente alagadas. Ali no SAI, o Rio Lençóis subiu mais de 6 metros. Ou seja, mesmo o pavimento superior do SAI, da área administrativa, foi inundada por cerca de 1,30 m de água. A minha sala tinha 1,30 m de água, que fica no pavimento em cima. Então a perda para o SAI foi imensa. Todo o nosso almoxarifado, nosso refeitório, nosso setor de atendimento totalmente inundados. A estação de tratamento de água, todas as instalações, desde as bombas até o nosso laboratório de análise, também totalmente comprometidos. De tal forma que nós tivemos um prejuízo hoje calculado em R$2 milhões só no Serviço Autônomo de Água e Esgotos. É uma situação que nós nunca havíamos vivido. Na verdade, Lençóis, no dia 12 e 13 de janeiro desse ano, sofreu o maior desastre ambiental da nossa história. Não há registro de que nós tenhamos tido uma inundação dessa natureza. Então, respondendo à sua pergunta, a formação de uma SEI é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Mas, evidentemente que essa SEI tem também um componente político muito grande, né? Até porque o assunto inundação já estava sendo analisado e por um procedimento dentro do Ministério Público. E tudo que diz respeito à apuração de responsabilidades, né, ou esclarecimento técnico a respeito disso, acabaria acontecendo dentro do Ministério Público. Mas nós temos que respeitar a decisão da oposição em montar essa comissão especial de inquérito na Câmara. Eu estive pessoalmente, prestei todas as informações com relação a isso, e cada vez mais nós chegamos à conclusão, apoiados em dados técnicos, de que nós tivemos realmente o maior desastre ambiental da nossa cidade. O Ministério Público também faz apurações paralelas a esta SEI para saber das causas e consequências do problema das enchentes? Exatamente, como eu disse, nós temos uma comissão especial de inquérito na Câmara e temos esse procedimento no Ministério Público. Por isso até eu acho que... São investigações paralelas são paralelas, independentes, exatamente. Por isso eu acho até que a SEI, de certa forma, ela era desnecessária. Mas é um direito que a oposição tinha, ela exerceu essa... É uma prerrogativa... Uma prerrogativa do Poder Legislativo. E nós temos também que respeitar. Agora, a apuração técnica disso, que as informações que nos chegam até agora, que no dia 12 de janeiro nós tivemos uma quantidade de chuva fora de qualquer padrão. Para se ter uma ideia, Samuel,
na bacia do Rio Lençóis, acima da nossa cidade, nós tivemos precipitações sempre acima de 200 milímetros. E 200 milímetros, para quem acompanha esse assunto, sabe que é chuva de um mês. Essa chuva aconteceu num período curto de 5 a 6 horas. E a bacia do Rio Lençóis, a montante da nossa cidade, ela tem 30 quilômetros de comprimento por aproximadamente 10 de largura. E nós tivemos uma formação de nuvens chovendo em toda essa extensão. São 31 mil hectares, 300 milhões de metros quadrados. Ou seja, o volume de água foi uma coisa absurda. Que, inclusive, causou o rompimento de algumas lagoas. Exatamente. Nós tivemos o rompimento de represas no município de Lençóis, no município de Agudos e até no município de Bauru, que acabam pertencendo à bacia hidrográfica do Rio Lençóis. Mas os números que nós temos cada vez mais indicam que a participação do volume de água contido nessas represas não foi o determinante para o grande desastre que nós vivemos. O que aconteceu realmente, e de uma forma totalmente imprevisível, foi a quantidade imensa de chuva que nós tivemos. Para ilustrar isso, Samuel, nós recebemos, eu como coordenador da Defesa Civil, recebi por volta de 18 horas, 18h15 para ser mais específico, um boletim da Casa Militar, né, dizendo que nós teríamos na região de Bauru chuvas de 15 milímetros naquela tarde e noite. Nós tivemos acima de 200 milímetros. Então foi uma coisa inusitada, né? E ninguém tinha condições de se apurar e de se ter ideia do volume da inundação que nós teríamos na cidade. Uma vez que a chuva começou por volta de 16 horas e se estendeu até cerca de 22 horas da noite. Ou seja, não havia condições nenhuma de se imaginar que o Rio Lençóis, no centro da cidade, subiria cerca de 6 metros. Até porque, nas enchentes anteriores, nas inundações anteriores, que nós tivemos em 2006 e 2011, o nível do rio subiu 3 metros, enquanto que dessa vez subiu 6 metros. Ou seja, realmente um desastre ambiental. A estação de tratamento de esgoto foi afetada também? Também foi afetada. Toda a nossa rede de interceptores, de emissários foram comprometidos. Isso já está sendo recuperado, né? E aos poucos nós vamos voltando à nossa normalidade. Mas é um esforço imenso, seja em material humano, como também em recursos financeiros. Isso no momento que o município passa por muita dificuldade, né? Nós tivemos todas as pontes do centro da nossa cidade comprometidas e tivemos que investir na sua recuperação. Hoje nós temos apenas 2 ainda paralisadas, né, sem poder ser utilizadas. Mas custou dinheiro, custou esforço da administração. Nós tivemos na zona rural cerca de 33 pontes e passagens de nível comprometidas. E foi feito um esforço muito grande para nós recuperarmos uma boa parte delas que permitisse, inclusive, a ligação aos bairros e também o escoamento da produção agrícola. Ou seja, nesses 4 meses de 2016, o município trabalhou muito, houve muita dedicação, principalmente dos funcionários públicos municipais que entenderam esse momento e deram a sua colaboração. Ô Marise, nós temos acompanhado de perto o trabalho em Lençóis Paulista dos vereadores e os vereadores têm criticado muito a ação da prefeitura por ter muitos funcionários exercendo cargos de confiança. Isso procede? Samuel, na verdade não é a Câmara Municipal, é uma crítica que a oposição faz à administração pública municipal. E foi bom você ter feito essa pergunta, porque é uma oportunidade para a gente explicar de uma maneira bastante clara para a população. Essa crítica não tem nenhum fundamento. A Prefeitura de Lençóis tem hoje cerca de 2.000 funcionários. Desses 2.000 funcionários, nós temos apenas 33
cargos de confiança, ou seja, cargos de livre nomeação da Prefeitura Municipal. Desses 33 cargos, 18 são funcionários de carreira, ou seja, nós temos apenas 15 pessoas que não são concursadas ocupando cargos em comissão. Quando se diz no número de 200, 180, 170, 160, esse número é totalmente fora da realidade. Fora esses cargos em comissão, nós temos mais 85 funções gratificadas, que são ocupadas por funcionários de carreira, ou seja, são os chefes de cada setor. E se você analisar um universo de 2.000 funcionários, e nós temos apenas 33 cargos em comissão, sendo que desses, 18 são funcionários de carreira, e mais 85 chefias em todas as áreas da prefeitura, eu tenho certeza absoluta que poucas cidades do nosso país têm um número tão pequeno de funções gratificadas e de cargos de confiança. Então é uma crítica que se faz, eu acho até totalmente fora da realidade, eu acho até que isso é um assinte, eu acho que isso de certa forma até diminui a importância do funcionário público, não reconhece o esforço do funcionário público municipal, que são pessoas, Samuel, inclusive, que trabalham. Desses cargos que eu acabei de citar, que são tão poucos, ninguém está lá por cabide apenas, de emprego, não é cabide de emprego. E é fantasma. Exatamente, são pessoas que trabalham no seu dia a dia. São pessoas que pela sua formação técnica, pela sua formação moral, contribuem grandemente para o sucesso da nossa administração. Então, nesse momento, eu gostaria até de lançar um desafio, que as pessoas que criticam tanto a administração pública, que comparem os cargos de confiança de Lençóis Paulista com de outras cidades. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma cidade tem menos cargos de confiança e funções gratificadas do que Lençóis. Hoje o relacionamento executivo-legislativo está complicado, está difícil ou obedece às características pré-eleitorais que nós estaremos vivendo dentro de algum tempo? Samuel, é evidente que num ano eleitoral a temperatura do relacionamento entre o executivo e o legislativo sobe. E essa CEI, por exemplo, que eu teci as críticas que eu tecia ainda hoje, é um exemplo disso. Na verdade, eu sou o coordenador da Defesa Civil e o principal foco dessa CEI. Ou seja, eles querem de alguma forma imputarem um desastre ambiental que nós tivemos na nossa cidade, a atuação da Comissão de Defesa Civil. Quando, na verdade, a atuação da Defesa Civil da nossa cidade foi exemplar. Ela foi elogiada pela própria Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nós trabalhamos estreitamente com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar da nossa cidade. O relacionamento foi ótimo. E esses próprios profissionais reconhecem o valor da Defesa Civil de nossa cidade. Além dos funcionários da Prefeitura, dos funcionários do SAI que atuaram na defesa e no atendimento das pessoas atingidas, nós tivemos a participação decisiva da população, né? Nós ficamos com a nossa estação de tratamento de água totalmente inoperante. E ela é responsável por cerca de metade da água produzida na nossa cidade. E nem assim faltou água. Por quê? Porque nós tivemos a participação de empresas de nossa cidade que cederam caminhões-pipa, cerca de 20 caminhões, para que a gente pudesse distribuir água potável à nossa população. No pico do atendimento à população, nós tivemos cerca de 40 veículos distribuindo água potável e água não potável para a limpeza das residências. E esses veículos, com funcionários inclusive, foram cedidos por empresas que entenderam o momento difícil que nós estávamos vivendo e deram sua colaboração para a recuperação da cidade. Então, Samuel, essa crítica dos cargos comissionados, que é totalmente infundada, ela é repetida já há 7 anos da gestão da prefeita Abel. Quem assiste a transmissão das sessões da Câmara,
sabe do que eu estou dizendo. É uma repetição indevida que não se fundamenta na realidade. Infelizmente, nem sempre nós temos condições de responder. E eu estou fazendo isso hoje. Eu lanço um desafio para que as pessoas provem que Lençóis tem mais cargos de confiança ou funções gratificadas que qualquer outra cidade. Tenho certeza absoluta de que isso não acontece. Bom, Marise, claro que o município de Lençóis, a exemplo de outros municípios, está aí também convivendo com a preocupação de combater o mosquito Aedes aegypti pela dengue, pela chikungunya e também pelo Zika vírus. Como é que tem sido este trabalho preventivo e como é que estão os casos evidenciados este ano naquela cidade? São Manuel, felizmente os números são muito positivos, né? Nós tivemos no ano passado cerca de 420 casos de dengue em nosso município, entre autóctones e aqueles importados de outras cidades. Nesse ano, nós já estamos em maio, né, nós tivemos apenas 28 casos. Felizmente é um número a ser comemorado. Beleza. E isso nós devemos à efetividade do trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde do nosso município. O programa Estratégia de Saúde da Família do nosso município funciona muitíssimo bem. Os funcionários fazem um trabalho exemplar. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer de público ao trabalho que eles fizeram. Nós tivemos uma redução substancial, né? O número de 400 casos do ano passado já era pequeno com relação à realidade de outros municípios. E esse ano nós temos até agora apenas 28 casos. Ou seja, é o trabalho desses funcionários e também é a adesão e a colaboração da população que permite a gente comemorar essa realidade. Nós teremos agora, neste mês, a realização da Facilpa, que é um evento regional, um evento estadual e por que não dizer até de caráter nacional. Qual a expectativa, apesar de todos esses problemas pelos quais passam os municípios brasileiros para a realização da Facilpa? Nós vamos trazer o pessoal da Facilpa aqui para falar da Facilpa, mas aqui o Marise, que integra a administração pública municipal e que colabora com a Facilpa, é que nós estamos pedindo para que ele faça este aviso e este comunicado antecipado, esta prévia do que pode ser a Facilpa. Samuel, nós temos uma realidade na nossa cidade com relação à Facilpa que eu já tive oportunidade, provavelmente, de dizer aqui, em outras ocasiões. A Associação Rural de nossa cidade é a responsável pela manutenção do recinto José de Oliveira Prado, né, e mantém ali, inclusive, um programa extraordinário de ecoterapia que atende crianças de nosso município. Ela cede o espaço, mantém o espaço em condições de receber eventos durante todo o ano. Então, praticamente todo mês nós temos um grande evento acontecendo no recinto José de Oliveira Prado, no recinto da Facilpa. E a Associação Rural também é responsável pela organização da Facilpa. Evidentemente que esse ano as dificuldades serão maiores, as empresas estão sem condições de oferecer os patrocínios que normalmente teriam condições, isso também foi equalizado, né? Mas nós teremos uma grande festa, nós teremos grandes nomes se apresentando, as entidades de nossa cidade, as entidades filantrópicas e beneficentes poderão também participar dessa festa e com isso também arrecadar recursos para as suas atividades durante o ano. Então, se você me permite, eu gostaria até de dizer e convidar a população da nossa região para que compareçam à Facilpa. Nós tivemos domingo agora, ontem, a cavalgada que dá o início praticamente da Facilpa, né? Então, uma cavalgada que reuniu cerca de 1.000 animais, né? Um almoço delicioso, oferecido a essas pessoas que participaram dessa cavalgada, também no recinto da Facilpa, um ambiente familiar, muito gostoso e que nos permite, por isso mesmo, imaginar que a Facilpa será também um sucesso.
Mas a programação de shows, Samuel, começa na quinta-feira, né, que nós teremos o que se chama de esquenta, né, com a dupla Pederneiras e Macatuba, né, e o grupo Toque Novo, lá de Lençóis. Na sexta-feira, dia 6, nós teremos a presença de Zezé de Camargo e Luciano. No dia 7, sábado, o show com Fernando e Sorocaba. No domingo, a apresentação do grupo Rosa de Saron. No dia 9 de maio, segunda-feira, show gospel com o irmão Lázaro. Na terça-feira, uma atração da nossa cidade, o grupo Alfa Rock e o conjunto Os Quatro. No dia 11 de maio, quarta-feira, a participação da cantora Bruna Viola. No dia 12, quinta, show com Henrique e Diego. Na sexta-feira, show com Bruno e Marrone. No sábado, Pedro Paulo e Alex. E encerrando a Facilpa no domingo, dia 15 de maio, o show com a dupla Teodoro e Sampaio. Beleza. É realmente uma Facilpa que em nada está parecendo que nós estamos vivendo aí um período de crise, até pela sua tradição, pela sua história. Estamos aqui em que edição? 39ª. 39ª. É uma festa um evento que está caminhando para os seus 40 anos de atividade e que, com certeza, continuará projetando economicamente no seu setor do agronegócio, principalmente a pujança deste município como Lençóis Paulista. Maresi, para encerrar, claro que nós estamos vivendo um período diferenciado da política brasileira, com os problemas aí que envolvem a possibilidade do impeachment da presidente Dilma e a eventual chegada de um novo presidente da República, que poderá ser o Michel Temer, caso o impeachment seja aprovado. Como é que você vê essa situação? Você como um político atuante nessa região e até como um membro de um partido que está aí acompanhando de perto, interessado no desenrolar dos acontecimentos, até por conta da sua regionalização como coordenador do PSDB. Samuel, esse assunto merece uma análise de vários ângulos, né? Como cidadão, nem como político, nem como integrante de um partido. Eu acho que o impeachment é uma coisa necessária. Eu acho que a gestão da presidente Dilma se encerrou. Ela não tem condições políticas para administrar o país pelos próximos anos. Então, diante de todo o quadro que nós vimos de Petrolão, de Mensalão e tantas irregularidades que a população acabou tomando conhecimento, não há condições políticas e morais para que esse governo continue. E há um aspecto assim positivo nisso tudo. Apesar desse quadro todo que nós não gostaríamos de estar vivendo, as instituições estão funcionando. Ou seja, o Poder Legislativo fez a sua parte, o Poder Judiciário se pronunciou no momento correto, os militares souberam ocupar o espaço deles, estão na caserna, estão acompanhando e respeitando o que está acontecendo no nosso país. Então, Samuel, eu entendo de que o impeachment deverá acontecer. Eu acho que existem, inclusive, condições legais para que isso aconteça e realmente acontecer um crime de responsabilidade. E existem condições políticas para que aconteça. Nós temos que torcer muito para que o eventual governo Temer acerte nas prioridades, acerte nas alianças, acerte nas escolhas das pessoas para as quais ele vai confiar a condução dos ministérios e que o país possa renovar as suas esperanças. Hoje ninguém acredita no país, a própria população não acredita, a classe política não acredita, os organismos internacionais não acreditam, os bancos internacionais, os investidores não acreditam. Então é realmente momento de nós iniciarmos uma nova etapa na história do nosso Brasil. Maresi, eu fiquei feliz em tê-lo aqui mais uma vez nos estúdios da TV Prevê.
até por conta do aniversário da cidade, da Facilpa e sempre das novidades políticas, e pela sua história política você tem condições de passar à população daquela cidade e ao telespectador da TV Prevê. Muito obrigado pela sua presença e leve o nosso abraço, seja portador a todas as pessoas que fazem a vida política e econômica de Lençóis Paulista e que participam deste momento histórico da cidade na comemoração do seu 158º aniversário. Muito obrigado pela sua presença. Samuel, eu que agradeço muito. Um grande abraço. E assim nós estamos encerrando o nosso primeiro enfoque regional desta semana, com a presença do José Antônio Marise, que é o vice-prefeito de Lençóis Paulista e o presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aos que estiveram conosco nesta edição, os nossos agradecimentos. Deixamos um convite para que você esteja nos horários alternativos da nossa programação. A todos uma boa semana e até amanhã neste mesmo horário.